Então, veja bem, o Vietnã conseguiu quebrar a superioridade tecnológica principal, que era o poder aéreo da maior potência do Ocidente. Isso era inegável. Até para a União Soviética isso era difícil de ser concebido. Não é à toa que os soviéticos eles tiveram a primazia do desenvolvimento das armas antiaéreas que hoje nós vemos aí. Não há como comparar os sistemas de defesa antiaéreos soviéticos, né, com o do Ocidente naquele momento. Só os Estados Unidos tinham sistemas de defesa aérea e nem chegavam perto dos sistemas soviéticos que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque eles confiavam na sua força aérea, justamente na sua força aérea estratégica. Eles sabiam que eles poderiam ultrajar qualquer um. E o Vietnã mostrou o contrário. Ele segurou a guerra dos Estados Unidos, impediu os Estados Unidos de entrar e colocou a questão: se nossos aliados resolverem mudar de opinião e nos apoiarem, a coisa vai piorar. Essa constante de efeitos que foram mostrando a incapacidade dos Estados Unidos de progredir, ela foi muito bem explorada psicologicamente pelos vietnamitas. Porque passou um momento do conflito, especialmente lá por 70, mais ou menos, 68 a 70, os americanos sentiram a seguinte peso: se o Vietnã, basicamente sozinho, é capaz de nos causar um dano, cada vez mais a possibilidade do fantasma da União Soviética entrar no conflito botava os Estados Unidos de joelhos. Então, isso passou a ser um problema político, uma bola de neve, porque eles sabiam que eles deveriam ter uma alternativa que não poderia ser uma alternativa militar. Eles saberiam que se eles cruzassem a linha e, se por um acaso a União Soviética entrasse, aí a coisa estava desgraçada mesmo. Porque até a certeza de que o Vietnã cairia, tudo bem, nós estamos a maior potência do mundo. Só que isso foi revertido em menos de 4 anos, mostraram que isso não aconteceria. E a possibilidade de uma União Soviética e uma China entrar no conflito piorava ainda mais a situação. Os Estados Unidos, eles tentaram de tudo, eles criaram algumas regiões, sim, no Vietnã, ficaram sob o controle da Força Aérea dos Estados Unidos. A presença agora tem dados bastante curiosos. Eles demoraram muito para entender como funcionava o sistema de defesa aérea baseado nos mísseis e nos canhões. E até lá eles tinham perdido tripulações inteiras. E eles entraram com as aeronaves especializadas em detecção de radar, com mísseis anti-radar, em uma quantidade absurdamente grande. Basicamente, a Marinha dos Estados Unidos voava constantemente em patrulhas para detectar pontos de bateria. E naquele tempo, os sistemas, o SA-2 e o Dvina, não era um sistema autônomo de operação, ele dependia da unidade de radar e de comando e controle para poder operar, e ainda assim o Vietnã manteve uma superioridade numérica muito grande. Esse ponto, na minha visão, estudando a questão histórica, ela foi talvez até mais importante do que o conflito em terra. E depois o Vietnã mostrou que não haveria vitória. Mas esse conflito no ar, ele impediu que os Estados Unidos conseguissem impor a sua vontade dentro do território do Irã. Essa é a minha análise, né? Eu estou falando isso do meu ponto de vista, depois do estudo que a gente acabou fazendo, e a gente tem, obviamente, aberto essa questão, mas eu acho que esse foi o ponto de virada. As consequências deste evento estão até hoje. Nós vamos falar de ecos deles nos dias de hoje. Porque isto foi uma prova de que a superioridade tecnológica americana é incomparável. Não havia comparações. Algo como 300 aviões do Vietnã foram suficientes para fazer um estrago dentro desse sistema. Os caças vietnamitas, norte-vietnamitas, eles esperavam as ondas de ataque americana passarem pelas defesas. Um termo muito conhecido, que é o Dançando com a Morte, os pilotos americanos, eles davam esse título. Por que isso? Porque eles tinham que mergulhar, voar em vales em velocidades muito grandes e, ao mesmo tempo, desviar dos sistemas de mísseis e de baterias antiaéreas. Isso era a Dança da Morte. Isso ficou famoso, tem músicas, inclusive, sobre isso. E quando eles saíam dos vales, nas rotas de fuga, os caças norte-vietnamitas estavam esperando. E as vitórias norte-vietnamitas aconteciam nesses locais. E não eram poucas, não foram poucas. Porque os pilotos já não tinham mais condição de combate ou condição física de resistir a todos os movimentos. O comandante sabe muito bem disso, a questão do esgotamento físico que ocorre em determinadas manobras e sobrevivência. Não tinha como. O voo do caça é muito, muito desgastante para o piloto, não. Tem que ser boy mesmo, por favor. E eles souberam explorar esta fraqueza. É a guerra assimétrica. Você usa uma pedra contra o seu inimigo que está blindado, mas você acerta no ponto, no alvo em que ele é vulnerável. Foi aí que eles mudaram o jogo. E com questões pontuais, aparentemente simples, mas eles conseguiram fazer isso.